Olá a todos! Continuamos então com o programa Desbloquear para Crescer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que todo mundo vivencia, ou quase todo mundo, que são aqueles diálogos internos, aquelas vozes na cabeça que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes essas vozes brigam entre si, às vezes elas cooperam, às vezes elas são criativas e às vezes elas são negativas. E eu convidei para estar comigo a minha querida amiga youtuber Daniele, que entende muito de internet e que é uma referência especial na minha vida atualmente. A Dani vai fazer algumas perguntas que para ela são interessantes sobre esse tema e eu irei responder. Mas se você também tiver alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade de fazer aqui embaixo. Então vamos lá. Vou chamar a Dani e ela vai fazer a primeira pergunta. Fique comigo, porque vai ser muito interessante. Eu sou a psicóloga Vera Amaro, especialista em inteligência emocional. Vera, eu tenho algumas dúvidas, queria saber se você pode me ajudar. A primeira delas é a seguinte: às vezes eu me pego falando sozinha. Na verdade, parece até que é uma briga, assim, eu brigando comigo mesma. Aí eu queria saber, o que é isso? É normal? Então, Dani, pode ser normal e pode não ser muito normal essas brigas internas consigo mesma. Bom, da onde que vem isso? Isso vem das pessoas que vivem dentro da gente. Como assim, Vera? Pessoas que vivem dentro da gente? Sim. Existe uma coisa que se chama em psicologia, dentro da abordagem que eu trabalho, estados de ego ou estados de eu, que são as várias formas que a gente funciona e que existem dentro de nós. Então, nós temos dentro da gente um aspecto que é aquilo que nós aprendemos com as figuras representativas da nossa vida, as figuras importantes que nós chamamos de parental. Então, este é o sentido aprendido da vida, aquilo que nós aprendemos. Nós temos também uma parte nossa que é racional e que nós chamamos de o nosso adulto. E nós temos também uma parte nossa que é pura emoção, que é a nossa criança interior e que é responsável por todas as nossas emoções de raiva, tristeza, alegria e afeto. E são elas que conversam entre si. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, se o nome disso são vozes na cabeça, a minha pergunta é: aonde que elas vão parar quando elas estão em silêncio? Boa pergunta, Dani. Na verdade, essas vozes, elas ficam em silêncio quando nós não estamos vivenciando nenhum tipo de conflito emocional ou nós não estamos em confusão diante de uma decisão. A estabilidade emocional, a harmonia emocional, o desbloqueio que a gente vivencia no nosso dia a dia, ele é diretamente proporcional com esse barulho que nós temos na cabeça. Porque quando nós não estamos com as nossas emoções dentro de um parâmetro de funcionabilidade, ou seja, existe algum tipo de dor, algum tipo de conflito, algum tipo de ansiedade, algum tipo de dúvida, essas vozes, elas agem de uma certa forma para que a gente encontre algum tipo de decisão. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, essas vozes, elas estão desatualizadas do nosso momento presente, no nosso aqui e agora. Por quê? Aquele conceito aprendido da vida vive lá na nossa casa de infância, naquele tempo passado. E agora, nesse momento presente, da nossa confusão, talvez ele não entenda disso e está dando uma opinião com o passado. Então, pelo que eu entendi, isso é um diálogo interno que acontece entre mim e eu mesma. É isso? Isso mesmo, Dani. As várias pessoas que nos habitam conversam entre si e nós chamamos esses diálogos de diálogos internos,
porque é a capacidade que nós temos de conversar com a gente mesmo. E essas conversas, elas podem, dependendo da nossa capacitação emocional do momento, da nossa sensação, das nossas atitudes, do que nós estamos sentindo, elas podem ser muito eficientes na tomada de decisões ou muito ineficientes e nos deixam muitas vezes em conflito ou congeladas ou nós postergamos. Mas não te preocupa, eu vou explicar um pouquinho melhor e assim que a gente for conversando sobre esse tema, as coisas irão ficar mais claras, ok? Eu ainda não entendi direito exatamente o que é esse diálogo que acontece entre mim e eu mesma. Não ficou bem claro. Será que você pode me explicar um pouquinho melhor, por favor? Claro que eu posso explicar. Então vamos lá. Eu falei para vocês que nós temos 3 sentidos da vida dentro do ponto de vista emocional. Um é o sentido aprendido da vida, o outro é o sentido pensado da vida e o terceiro é o sentido da vida. Vamos ao primeiro, o sentido aprendido da vida. Nesse lugar, que é representado por uma das pessoas que nos habitam, existem todas as informações, os valores, as verdades, as crenças, os sims, os nãos, a desqualificação, a proteção, a permissão. Nesse lugar, que é o sentido aprendido da vida, que nos foi dado pelas figuras de autoridade que passaram na nossa vida durante os nossos primeiros 6 ou 7 anos, tá? E que são representadas por pais, mães, avós, professores, tios, irmãos mais velhos, vizinhos, pessoas que nos deram algum referencial, pessoas que se relacionaram conosco ou de uma forma verbal ou de uma forma não verbal. Estão gravadas dentro de uma pequena pessoa que nos habita, que nós chamamos de estado de ego pai, ou estado de eu pai, ou seja, representando as figuras parentais de autoridade que marcaram a nossa história. Então, nós já falamos do estado de eu pai, né, que é a parentalidade. Agora vamos falar do segundo sentido, o sentido pensado da vida, que é representada por um eu que nós chamamos de estado de ego ou estado de eu adulto. Essa é a nossa parte racional, a nossa parte que pensa, que decide, que avalia, é o nosso diplomata interno, é aquela parte que faz o discernimento, que avalia sim se está certo, se está errado, o caminho que vai, traça a trajetória. Então, é uma parte nossa que tem uma capacidade racional de tomar decisões. E é essa parte nossa que precisa muito ser bem cultivada, mas às vezes ela fica contaminada pelo estado de ego pai e aí ela fica incapacitada para a ação, para tomar atitudes, porque existe sim um lado sombrio nesse nosso estado de ego pai que desqualifica, não dá permissão, desanima, desmotiva, mas a gente vai falar mais sobre isso lá adiante. Então deu para entender que o nosso estado de ego pai, pelo seu lado mais sombrio, porque ele tem um lado positivo também, um lado luminoso, com certeza, ele contamina o nosso estado de ego adulto, que é a nossa capacidade racional de avaliar, de pensar, de tomar atitudes. Isso pode acontecer quando a gente não está dentro de um processo de harmonia emocional, quando a nossa inteligência emocional não está alinhada. E agora nós vamos falar sobre o sentido da vida, que na verdade a gente chama de a nossa criança. Essa criança também tem um lado luminoso e um lado meio sombrio, um lado meio rebelde, meio arteiro. Mas, na verdade, a coisa mais importante do nosso estado de ego criança é que ali
mora as nossas emoções. Ali mora a nossa capacidade para sentir, por isso, estado sentido da vida. E quais são as principais emoções? Raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. E dependendo da conversa que essa criança tem com aquele estado de ego pai, ela pode ser uma criança mais livre ou mais submissa ou mais rebelde. Então quer dizer que essas vozes que moram dentro de mim têm um lado sombrio e um lado de luz? Isso mesmo, Dani. Essas três pessoas que nos habitam, na verdade, elas são subdivididas entre um lado negativo e um lado positivo. Ou seja, um lado mais sombrio e um lado mais luminoso. Com exceção do estado de eu adulto, porque o adulto ele é todo racional, ele não tem um lado negativo, ele só se torna negativo quando ele é contaminado pelo sentido aprendido da vida, que é o estado parental negativo, ou ele é contaminado por aquela criança submissa, aquela criança triste, aquela criança que não consegue adequar bem as suas emoções de medo, de raiva e de tristeza. Então aí o estado de ego adulto, essa nossa parte racional, ela fica contaminada, mas ela nunca vai ser negativa. Ela pode ser passiva, ou seja, ela pode estar congelada sem conseguir tomar decisões, sem conseguir discernir o que é certo, o que é errado. Então esse adulto, ele está travado, ele está bloqueado na sua capacidade de racionalizar as emoções e também de discernir quais são aquelas mensagens parentais eficientes ou ineficientes por causa da contaminação. Então, por isso que essas travas, por isso que às vezes essa incapacidade que nós temos de agir, de fazer aquilo que nós precisamos, é porque o nosso adulto, ele não está com todo o seu potencial acionado. E é aí que a gente precisa trabalhar, racionalizar a emoção e minimizar a influência negativa do estado de ego pai. Aí as coisas entram em harmonia. Então eu queria saber se tem alguma coisa que eu possa fazer para que essas vozes não briguem tanto. O que eu tenho que fazer para elas ficarem quietas? Então, Dani, para que essas vozes internas fiquem quietas ou pelo menos parem de brigar e comecem a cooperar umas com as outras, é preciso que você se aproprie de quais são os conteúdos sombrios que você perpetua, que você traz lá do passado para o seu presente e quais são as incapacidades do estado de ego criança que também você traz lá do passado para o presente. Eu vou explicar melhor. Dentro do estado sentido, aliás, o estado aprendido da vida, moram as nossas dores emocionais. É de lá que vem, se originaram lá as nossas dores emocionais, os nossos traumas, os nossos nãos, as nossas sensações de incapacidade, os nossos nós emocionais. Nós de ficarmos atados. Então, lá é onde a coisa toda se originou. Mas quem vivenciou todas essas inadequações que se originaram lá no estado é o nosso estado de ego e criança. Então, na medida em que a gente toma posse, toma conhecimento da onde que estão essas dores, quais são essas dores e como que elas estão experimentadas pela nossa criança, nós vamos entrando num processo de alfabetização emocional. Nós vamos tomando autonomia, nós vamos tendo autonomia para discernir, para diferenciar aquilo que nos serve daquilo que não nos serve, porque as decisões do passado não são necessariamente boas decisões, então precisam ser redecididas, e isso se faz com o estado de ego adulto. Então quer dizer que se eu entender o que eu preciso mudar e o que essas vozes estão me dizendo, elas vão ficar mais em silêncio? Sim, Dani.
na medida em que nós nos apropriamos dessas dores, quais são elas? Que nós nos apropriamos desse lado mais negativo, mais sombrio, que está lá no nosso estado de ego pai e que influencia o nosso adulto. E também quais são as dores dessa criança, quais são os medos, os receios, as tristezas, as raivas, os ressentimentos, as sensações de incapacidade que essa nossa criança tem. Nós vamos tomando conta de todas essas informações e a gente começa a ter uma coisa que se chama o poder da redecisão. E esse poder da redecisão, ele acontece a partir do discernimento da nossa parte racional, que é o nosso sentido pensado da vida. Nós ativamos a nossa capacidade de pensar e aí também ativamos a nossa capacidade de decidir coerentemente, o que significa ter atitudes e fazer acontecer. É isso aí. Agora eu começo a entender por que é tão importante desbloquear o nosso emocional para que a gente possa ser como a gente quer ser. Obrigada, Vera. Que bom, Dani, que você teve esses esclarecimentos. É verdade. Quando nós nos apropriamos das várias pessoas que vivem em nós e desses lados negativos e positivos que elas têm, principalmente o nosso estado de eu adulto e o nosso estado de eu criança, nós começamos o processo de desbloquear o nosso emocional para sermos quem nós queremos ser e quem nós merecemos ser. Então, eu lhe convido a visualizar este vídeo aqui o maior número de vezes possível para você poder começar a captar a ideia da influência dessas pessoas que moram em nós e que nem sempre elas estão atualizadas com o nosso aqui e agora, com o nosso tempo presente. Então, nós somos o fruto e as consequências desse desacordo emocional que acontece e que nem sempre é cooperativo, ou seja, nem sempre nos favorece. Então, essas vozes que brigam entre si, elas são a tradução da nossa desordem emocional que precisamos cuidar. Eu sei que esse é um assunto bastante denso, bastante intenso, e que não é nada simples entender, né? Tudo de uma vez. Mas eu lhe convido a reassistir esse vídeo e lembre-se, qualquer dúvida que você tenha, deixe aqui embaixo, eu irei lhe responder. Então salve esse vídeo, compartilhe para as pessoas com que você acha que podem se beneficiar disso e continue me acompanhando, porque a cada dia eu posto alguma coisa que venha de acordo com a minha missão, que é ajudar as pessoas como você a se sentirem melhor consigo mesmas, a se apropriarem das suas questões emocionais e fazerem a sua vida acontecer. Obrigada, tchau, nos vemos no próximo programa Desbloquear para Crescer. Eu quero também agradecer a Dani pela generosidade de fazer parte deste programa hoje. E eu quero lhe convidar a segui-la nas redes sociais. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo. Ela ensina coisas super interessantes para quem quer aprender alguma coisa sobre YouTube, sobre Instagram. Olha, são dicas preciosas. Se você tem vontade de aprender alguma coisa sobre isso, siga a Dani. Ela é ótima.